A paz do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Tudo bom, meu irmão? Tudo bom, minha irmã? Eu estou passando aqui nesse dia de hoje para deixar uma palavra de Deus para a minha e a sua vida, e que nesse dia de hoje Deus possa falar comigo e com você através da sua palavra, amém? A palavra que eu quero estar deixando para a minha e a sua vida nesse dia de hoje se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31, que nos diz o seguinte: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. E responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: e em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meus irmãos, nessa ocasião o Senhor Jesus Cristo exorta, os judeus que creram nele, a permanecerem na palavra dele, para que sejam seus verdadeiros e genuínos discípulos, e que conheçam a verdade e que sejam iluminados pela verdade, que é o Senhor Jesus Cristo, e sejam libertos dos seus pecados, Mas nós vemos que os judeus contestam ao Senhor Jesus Cristo dizendo, que eram descendências de Abraão e que nunca serviram a ninguém, Os judeus eram um povo muito querido por Deus, e realmente eles tinham ali uma preeminência, Eles tinham a prioridade de Deus acima de muitos outros povos, E eles, naquele momento ali, eles basicamente serviam apenas a Roma, Era uma escravatura política, mas eles preferiam ignorar isso, Mas a escravidão, a servidão aqui que o Senhor Jesus Cristo se referia, não era política, não era humana, Mas sim a escravidão do pecado, Mas eles estavam cegos, Cegos pelo pecado, os coração endurecido, a ponto de não reconhecerem que eles eram servos do pecado, E quantas pessoas, assim como os judeus, nós conhecemos que se diz que são livres, Olha, eu posso beber, eu posso fumar, Eu posso adulterar, eu posso ir para festas, eu posso comer o que eu quiser, eu posso gastar o quanto eu quiser, Mas assim como os judeus estão cegos espiritualmente, estão sendo escravizados pelo pecado, Pela bebida, pelo cigarro, pela prostituição. Mas o diabo já endureceu a mente, o coração dessas pessoas, Dizendo a ela: olha, você pode fumar, o crentinho lá, o servo de Jesus não pode fumar, Mas nós sabemos que o diabo, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Eu, quando fumava, eu queria muito deixar do cigarro, mas não contava para ninguém. Eu dizia: olha, eu sou feliz fumando quase 2 carteiras de cigarro por dia. Já tinha tentado de todo jeito parar de fumar, Mas achava que era feliz fumando, até que eu conheci o Senhor Jesus Cristo, ele me libertou, E essa palavra nos diz que nós só seremos livres quando nós conhecermos o Filho de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, Nós vemos aqui que o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre, Mas por que o servo, o Senhor Jesus Cristo está falando aqui da servidão do pecado, por que o servo do pecado não fica para sempre, Romanos capítulo 6, versículo 23 nos explica um pouco melhor isso, Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus gratuito é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, todo aquele que comete o pecado, ele morre, e por isso ele não fica para sempre. Mas o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, é a vida eterna. Se ele nos libertar, nós verdadeiramente seremos livres, e receberemos a vida eterna e ficaremos para sempre na casa do Senhor Deus Pai, Ao contrário do que o diabo nos promete, dizendo: olha, comigo você pode adulterar, Mas se você for lá para Deus, Deus não vai permitir isso, porque você é escravo, você é aprisionado por Deus, Mas nós sabemos que toda pessoa que adultera, ela é escrava, desse adultério, escrava espiritualmente e fisicamente falando, Porque essa pessoa é acorrentada pelos os laços do diabo, Toda pessoa que come compulsoriamente é
é uma pessoa aprisionada pelo pecado. Mas se você falar para ela, olha, fulano, você é escravo da comida, ela vai dizer, não, claro que é. Se eu e você falarmos para uma pessoa que compra compulsoriamente, será que essa pessoa vai dizer vai assumir que ela é escrava do pecado? É claro que não, né? Mas ela é. O diabo já cegou, o diabo já endureceu o coração dessa pessoa, né? E somente o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que tem poder, tem autoridade para perdoar os nossos pecados, para arrebentar os cadeados, as correntes do inferno que nos aprisionam ao vício, né? A iniquidade, o pecado contínuo. Somente através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, somente o sangue dele pode nos limpar e nos purificar de todas as amarras do pecado que o diabo tem usado para nos amarrar ao vício do alcoolismo, da glutonaria, da idolatria, né? Que é um vício que as pessoas cometem, idolatram bens, idolatram relacionamentos, né? Quantas pessoas hoje em dia estão presas, aprisionadas a um relacionamento que não é provindo de Deus, né? E estão amarradas, verdadeiramente, genuinamente amarradas pelo diabo, pelo pecado nesses relacionamentos, aonde são agredidas, roubadas, traídos e traídas, né? Mas não conseguem sair. Por quê? Porque o pecado aprisiona essas pessoas nesse cativeiro espiritual. Mas eu quero dizer para você, nesse dia de hoje, né, que assim como o Senhor Jesus Cristo me libertou, né, dos meus vícios em drogas, em álcool, em cigarro, na prostituição, na glutonaria, eu quero dizer para você nesse dia de hoje que se você buscar o Senhor Jesus Cristo, confessar Ele como seu único e suficiente Salvador, né, pedir a Ele para que Ele venha arrebentar as correntes que prendem você ao pecado, que tornam você escravos do pecado, né? Seja lá qual seja o pecado, eu sou viciado em álcool, eu sou viciado em cigarro. O Senhor Jesus Cristo tem poder, o sangue dele que ele derramou naquela cruz é poderoso e eficaz para curar, para purificar. Olha, eu sou viciado na prostituição. O sangue do Senhor Jesus Cristo é poderoso, é vivo para curar, para libertar você, né? Basta que você busque a Ele, né? E para buscar o Senhor Jesus Cristo não precisa necessariamente você ir até uma igreja. Basta que você busque o seu relacionamento pessoal com Ele em casa mesmo, né? Você pega uma Bíblia, você ora, você escuta louvores, né? Então Deus vai se aproximar de você e você vai pedir a Ele, Senhor, me liberta, me cura, me limpa, me purifica. Eu creio que o seu sangue é poderoso, que Ele é eficaz, né, para arrebentar os cadeados, as correntes do inferno, né? Então você será livre, liberto, receberá a vida eterna, né? Você não será mais escravo do pecado, estando condenado à morte, mas então o Filho de Deus, que tem poder, tem autoridade para dar a vida eterna, porque Ele é a vida eterna, né, a você, terá liberto, terá curado você, né, do pecado, das amarras, das correntes do inferno, e dará a você a vida eterna, né, a paz, a alegria, a comunhão para com Deus, e acima de tudo o livramento da dor, do tormento, do sofrimento do inferno, né? Eu sei que muitas pessoas ouvem isso quando a gente fala do inferno, que é um lugar de dor, de sofrimento, né, e acham que é uma historinha para assustar, mas não é, um inferno real, né? A gente tem um conhecimento um pouquinho mais profundo, né? A gente já buscou entender, já leu, já buscou a espiritualidade a fundo, né? A gente sabe que a coisa é muito mais séria, muito mais verdadeira do que uma historinha para assustar, né? As pessoas que morrem sem aceitar o Senhor Jesus Cristo, que morrem sem serem iluminadas pelo poder, pela glória do Senhor Jesus Cristo, essas pessoas vão para o inferno, né? Que não recebem o perdão dos seus pecados, essas pessoas sofrem a eternidade inteira, né? Porque a alma delas é jogada no inferno, o corpo é destruído, né? É dissipado, mas a alma delas vai para o inferno, para ser atormentada pelo diabo, para sofrer uma eternidade inteira. Não são alguns anos, meus irmãos, é uma eternidade inteira, inúmeras pessoas sofrendo, chorando, gritando, pedindo a Deus, Deus me salva, me cura, me tira desse lugar de dor, né? Mas no inferno Deus não ouve. Quem já foi para o inferno está condenado, juntamente com o diabo e os demônios. Então, meus irmãos, nesse dia de hoje, através dessa pregação, você e eu estamos tendo a chance, né, de sermos curados, de sermos libertos da escravatura do pecado, pelo o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, né? E muito mais do que isso, vencermos a morte através do Senhor Jesus Cristo, né?
para que Ele venha nos conceder a vida eterna e o perdão dos nossos pecados. Amém, meus irmãos? A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo e que Ele seja convosco nesse dia de hoje. Amém?